como nós podemos entender como os nutrientes estão disponíveis ou como eles se posicionam exatamente no solo. Para isso eu gosto muito de utilizar uma analogia que a gente gosta de conversar bastante com o pequeno produtor, e nós precisamos então de alguns artifícios para que ele possa entender exatamente todos os parâmetros que aparecem na análise de solo. Eu utilizo então essa analogia de uma grande caixa d'água, o solo como se fosse um grande reservatório, né? E esse reservatório, o conteúdo dele exatamente apresentam elementos que interessam para a planta e elementos que podem atrapalhar exatamente a planta. Didaticamente, eles estão separados em cores. Então, a parte em azul são as bases trocáveis que são extremamente importantes para a vida da planta. Quanto maior a disponibilidade dessas bases, melhor, né? E separamos exatamente num compartimento avermelhado, que são os elementos que podem atrapalhar exatamente o funcionamento da planta e também a absorção dessas bases, que seriam então o hidrogênio e o alumínio. Muito bem, então esse grande reservatório, na análise de solo, aparece com a denominação de T maiúsculo ou CTC. Então é exatamente o complexo de troca de cátions, é a quantidade de nutrientes que seria possível armazenar nesse solo. Mais especificamente a quantidade de cargas que nós temos nesse solo, que poderiam ser preenchidos então por nutrientes, por elementos em si, né? E no caso do hidrogênio, eles também ocupam cargas, mas eles precisariam estar em uma proporção relativamente baixa. Então, esse compartimento relacionado com hidrogênio e alumínio é conhecido como acidez. Temos vários tipos de acidez, né? Que não é o caso da gente discutir hoje aqui, né? Mas com certeza vocês já tiveram aulas desse tipo, principalmente a aula do professor Witt, né? Que realmente discute bastante os aspectos da acidez. Muito bem, então nós precisaríamos saber qual que é a participação percentual das bases dentro desse reservatório. E aí aparece na análise de solo exatamente denominado pelo V%, pela letra V. Então, V% é a participação percentual da quantidade de bases dentro desse reservatório. Então, hoje nós sabemos que a saturação por bases adequada para o milho seria em torno de 60% a 70%. Então, isso significa que quando nós temos um V% em torno de 60% a 70%, significa que 60% a 70% do reservatório está ocupado por coisas adequadas, por coisas boas, né, por nutrientes adequados para a planta. E o restante, então, está ocupado por hidrogênio e alumínio. Se nós tivermos uma quantidade muito grande de hidrogênio e alumínio, haveria necessidade de intervir exatamente nesse sistema, através da calagem, para que pudéssemos, então, reduzir a quantidade desse hidrogênio e alumínio através da sua inativação, utilizando, então, produtos denominados, então, de corretivos. Muito bem. Nesse aspecto aí, o alumínio tem uma importância muito grande e que nós vemos, então, que em livros aí relativamente antigos, né, a saturação de alumínio, que era determinada como adequada, seria pelo menos inferior a 25%. Mas hoje nós sabemos, principalmente os genótipos mais modernos de milho, não toleram muito alumínio. Então hoje a saturação por alumínio, aquele Mzinho, M minúsculo, que aparece na análise de solo, teria que ser inferior a 15%.